O médico do Bolsonaro foi novamente chamado à PF por conta do agravamento da situação dele. Cara, isso é uma coisa totalmente impossível, cara. O Bolsonaro não tem condições de ficar na PF. É um absurdo ficar nessa situação em que o médico tem que ir na Polícia Federal o tempo todo, porque o cara tá doente, pô. E o Alexandre de Moraes insiste nessa história dele que ele não pode ir para o hospital porque é perigoso ele no hospital. O que o Alexandre de Moraes acha que vai acontecer com ele no hospital? Qual lógica tem isso, né? Um absurdo esse tipo de coisa. O Carlos Bolsonaro publicou aqui um relato dizendo que o médico do Bolsonaro, foi chamado hoje, domingo, dia 11 de janeiro, à prisão, depois que ele teve crises persistentes de soluço. A situação dele está complicada. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Light São Paulo, Maquidinho Infeliz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O Carlos Bolsonaro, portanto, denunciou aqui que, mais uma vez, o médico do Bolsonaro foi chamado às pressas na PF nesse domingo, depois de agravamento de sintomas. O médico do meu pai foi chamado hoje à prisão após sermos informados que suas crises persistentes de soluço evoluíram para um quadro de azia constante que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir. O Carlos escreveu na conta do X: é perceptível ainda o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária. O Bolsonaro está literalmente na solitária, né? Aqui, ó, o STF não analisou o novo pedido de prisão domiciliar. Ainda de acordo com Carlos, a defesa protocolou mais um pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do presidente no STF. A corte, porém, ainda não analisou. No final de dezembro, o Bolsonaro passou por mais procedimentos, né, no Natal, Ano Novo e coisa e tal. Já teve que ir para o hospital outras vezes e agora mais uma vez com problemas, né? Ou seja, a única conclusão que você pode tirar disso daqui é aquela que a gente fala: o Alexandre de Moraes quer matar o Bolsonaro, é a única alternativa que você vê nisso daqui. Não tem lógica nenhuma essa ideia de achar que tem alguma coisa normal nisso, porque não tem nada de normal em termos de procedimento carcerário, né? Aqui, ó, a fala do Carlos Bolsonaro fala não só sobre esse caso aqui, mas fala também sobre os absurdos que foi, o absurdo que foi essa condenação do Bolsonaro nesse processo que não tem nenhuma lógica, né? Então tá aqui, ó. Prezados, o médico do meu pai foi chamado hoje, domingo, dia 11 de janeiro de 2026, à prisão após sermos informados que suas crises persistentes de soluço evoluíram para um quadro de azia constante que o impede de se alimentar e de dormir. É perceptível ainda o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária. Nesse fim de semana, a defesa do presidente protocolou mais um pedido de prisão domiciliar humanitária junto ao STF, que até o presente momento não foi apreciado. A foto anexa registra meu pai em uma das intermináveis crises de vômito decorrentes daquela facada que sofreu, praticada por um antigo militante do PSOL ligado historicamente à facção política do Lula, né? Então ele está se referindo a essa foto aqui do Bolsonaro na pia, né? Os crimes pelos... E aí ele escreve aqui o absurdo da condenação do Bolsonaro, que você já sabe, eu já sei, mas é importante a gente relembrar, né? Os crimes pelos quais Bolsonaro foi condenado a 27 anos de cadeia. Destruição de patrimônio, distribuição de patrimônio tombado. Bolsonaro estava em Orlando, nos Estados Unidos, não estava na Praça dos Três Poderes, portanto não destruiu absolutamente nada. No direito penal vigora o princípio da individualização da pena. Assim, ainda assim, ele foi condenado injustamente nesses crimes, né? Ou seja, qual foi a lógica disso? Como assim que Bolsonaro quebrou alguma coisa? Qual foi a participação dele nisso? Nada. Não teve nenhuma participação. Bolsonaro não incentivou as pessoas, não pediu que as pessoas manifestassem, não fez nada. Ah, mas ele criticou a urna eletrônica e aí por isso as pessoas estavam criticando a urna eletrônica também? Gente, a crítica à urna eletrônica existe há muito mais tempo que o Bolsonaro e é feita por inúmeras pessoas. Não tem como fazer esse nexo causal. É realmente um dos absurdos dessa condenação do Bolsonaro. Organização criminosa armada foi o outro crime que Bolsonaro foi condenado. No 8 de janeiro, nenhuma arma foi apreendida. Não se tratou de movimento armado, mas de uma manifestação sem a participação ou liderança de Bolsonaro, que saiu do controle com a exaltação de alguns poucos manifestantes. Mais uma condenação injusta, né? Como é que foi uma organização criminosa armada que não tinha arma nenhuma? Golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não se pode falar em golpe sem ato executório. É aquilo que eu falo sempre para vocês. Olha o caso do Peru. O Pedro Castilho foi lá e falou: não, vou dar um golpe. Olha só, eu estou dissolvendo o Congresso, dissolvendo o Judiciário, agora todo mundo obedece a mim, as Forças Armadas vão executar ordens diretas minhas e coisa e tal. Foi na televisão e falou isso.
Isso é um ato executório. Ele começou um golpe, aí deu errado. O pessoal fala assim, não, mas é porque golpe tem que ser, é só tentativa de golpe que é punida. Sim, mas tem que ter tentativa, o cara tem que tentar o golpe. Como foi o Pedro Castilho, como está acontecendo neste momento com a Xiomara Castro lá em Honduras. Eu fiz um vídeo sobre isso hoje mais cedo. A Xiomara Castro, que é esquerdista, amiga do Lula, perdeu a eleição. A candidata dela lá perdeu a eleição, né? O cara que ganhou é o cara da direita. O que ela fez? Ah, não reconhecemos o resultado da eleição, vamos cancelar tudo e recontar os votos do zero, não sei o que lá. E de novo, é o que eles acusam o Bolsonaro de fazer, de anular a eleição. O Bolsonaro não fez isso. Ele criticou a urna eletrônica, ele entrou com um processo no STF. Entrar com um processo, isso é legítimo. É direito de direito de petição. Você pode entrar com qualquer processo sobre qualquer coisa. É uma coisa absolutamente sem sentido essa história toda de crítica ao Bolsonaro. Não teve ato executório. Ele, em momento algum, executou atos que poderiam gerar um golpe, né? Ah, mas ele discutiu uma minuta. Porra, discutir minuta, meu amigo, isso não quer dizer nada, né? Não se dá golpe um domingo contra prédios vazios. Ele está falando aqui do ato do 8 de janeiro, né, que é o que eles dizem que foi o ápice do golpe. Né? Os participantes foram condenados sobre a tese de crime de multidão, ou crime multitudinário. Né? Isso é, sem liderança. Posteriormente, contraditoriamente, chama-se Jair Bolsonaro como líder dos atos de 8 de janeiro, mesmo ele estando fora do país, não tendo apoiado os eventos, não tendo falado nada sobre os eventos. O que se observa é uma perseguição política escancarada, incompatível com o Estado democrático de direito. É evidente que é isso daqui. A gente sabe que é isso daqui. É uma pena que o que estão tentando fazer é realmente matar o Bolsonaro. É a única escolha, não tem outra alternativa. Em qualquer situação de cadeia, de prisão no Brasil, o pessoal teria liberado a pessoa para prisão domiciliar. O Bolsonaro já é um senhor de idade, tem problemas, complicações de saúde decorrentes dessa facada e coisa e tal. Chega a ser engraçado, né? Hoje teve o evento lá do Lula na Restinga de Marambaia, andando na praia, falando, não, como é que eu tô em forma, o Bolsonaro todo doente. O Bolsonaro tá doente desse jeito por causa da facada que vocês deram nele. Ele não era doente assim, não. Ele sempre teve realmente um físico de atleta, sempre foi um cara muito esportivo, sempre praticou muito esporte, né? Agora, depois da facada, a coisa complica realmente. E ainda mais complica com essa condenação absurda. O sentimento de injustiça é enorme nesse caso, né? Então, realmente, algo absurdo que está acontecendo só pode ser visto dessa forma, uma perseguição que viola todo o Estado Democrático de Direito, toda a lógica. Aqui tem no Instagram também, né? Aqui ele falando isso. E, de novo, a explicação aqui nos outros jornais, aqui a CNN, o Oeste, o serviço fazendo tudo. Vai mudar alguma coisa? Provavelmente no curto prazo não. Mas eu tenho certeza que essa injustiça toda do Alexandre de Moraes não vai ficar escondida por muito tempo. É fruto do desespero desse pessoal que está vendo a força da esquerda ruir, faz que simplesmente eles não conseguem mais conquistar corações e mentes das pessoas. Tentam manter o poder a todo custo, tentam acalar Bolsonaro a todo custo. É muito triste isso, mas a gente vai superar isso, eu tenho certeza. O Bolsonaro vai sair mais forte mais adiante. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.